Breaking News, CNN. Cristiano Zanin acaba de ser aprovado pelo plenário do Senado Federal. Repete para mim o placar, Natália. 58 votos a favor, 18 votos contrários. Um placar elástico para o advogado do presidente Lula na Operação Lava Jato. Teve uma indicação bastante polêmica, conseguiu angariar muitos apoios entre partidos da oposição, na bancada evangélica. Consegue aí, então, bem mais do que os 41 votos que ele precisava. Eu tenho Theo Cury conosco. Vamos lá, Theo Cury, Theo que estava acompanhando isso de perto. Theo, fala conosco. Nós sabemos quem votou em quem, foi votação secreta, como é que está o clima aí? Oi, Raquel, boa noite para você, uma ótima noite para quem nos acompanha. Esse placar acabou de ser divulgado lá dentro do plenário, a gente está aqui do lado de fora, mas 58 votos sim de senadores contra 18 votos não contra a indicação de Cristiano Zanin. Ele precisava de 41, a maioria simples, e agora teve o aval, tanto da CCJ no final da tarde, por 21-5, quanto do Senado, plenário do Senado, por 58-18, tudo certo, é o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal. Basta agora apenas a nomeação pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que está no exterior. Ele chegou, inclusive, a gente deu isso ao longo da programação, durante a sabatina, fez um telefonema para o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, onde Zanin era sabatinado pelos senadores, uma sabatina que durou pouco mais de 7 horas e meia, para conversar com Davi Alcolumbre e pegar um pouco do clima, da temperatura. De acordo com Randolfo Rodrigues, que é líder do governo no Congresso Nacional, Alcolumbre atendeu o telefonema do presidente, disse que estava tudo certo, que tudo correria bem, e de fato aconteceu. A gente viu essa sabatina, 7 horas e meia, não houve nenhum tipo de surpresa, não houve nenhum tipo de emoção ou de desgaste a Cristiano Zanin, que foi elogiado inclusive por senadores da oposição, como Flávio Bolsonaro, que o chamou de garantista, destacou a necessidade e a importância de ter um ministro com esse perfil no Supremo Tribunal Federal e também disse que ele teria uma vitória expressiva no plenário do Senado, como de fato aconteceu. Durante essa longa sabatina de 7 horas e meia, Cristiano Zanin disse que encontrou com o presidente Lula nesse ano apenas uma vez, quando de fato ele foi convidado para ser ministro do Supremo, reafirmou que vai se guiar exclusivamente pela Constituição e pelas leis, sem qualquer tipo de subordinação a quem quer que seja. Com relação ao tema que era mais aguardado nessa sabatina que aconteceu na Comissão de Constituição e Justiça sobre impedimento ou eventuais suspeições de casos em que ele já atuou, ele disse que nos casos em que ele atuou como advogado vai se declarar impedido ou suspeito, mas não se comprometeu com nenhum caso específico. Diz que vai analisar caso a caso de maneira minuciosa e seguindo as leis. Quando foi questionado por Sérgio Moro, que foi o seu algoz lá atrás na Operação Lava Jato, da qual ele foi juiz na 13ª Vara de Curitiba, sobre se declararia impedido ou suspeito em casos da Lava Jato, Cristiano Zanin disse que não acredita nesses rótulos, nessas etiquetas, e que vai sim analisar caso a caso. Também defendeu a liberdade de expressão, e que é um tema caro aos senadores da oposição e da direita aqui no Senado. Então tudo correu como era esperado, sem percalços, sem nenhuma dificuldade para Cristiano Zanin, que agora precisa ser nomeado para tomar posse da cadeira que era de Ricardo Lewandowski, lá no Supremo Tribunal Federal. Raquel. Theo, naquele ranking que você preparou, como é que fica Zanin? Ele só perde para quem em termos de apoio dos outros ministros já nomeados? Vamos lá, o Cristiano Zanin, ele teve 58 votos, o ministro que teve a maior quantidade de votos para ser aprovado aqui no Senado Federal foi o ministro Luiz Fux, que teve 68 votos, 68 sim de senadores para ser aprovado, teve apenas 2 votos contrários. Então, o Zanin foi um dos que mais teve voto. Ele ainda perde para, por exemplo, Luiz Roberto Barroso, que teve 59 votos, e ele empatou
com o ministro Dias Toffoli, que teve 58 votos, bem como ele. Então ele está entre os ministros mais votados do Supremo, empatado com Dias Toffoli, perdendo apenas para Luiz Fux, que teve a marca impressionante de 68 votos favoráveis e apenas 2 votos contrários. Uma sabatina de 7 horas e meia, ficou um pouco na média. Teve o ministro que mais ficou sendo sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça foi Luiz Edson Fachin, que também foi o que mais demorou, foi a escolha mais demorada de um presidente da República. 293 dias entre a aposentadoria de Joaquim Barbosa e a escolha pela presidente Dilma Rousseff de Luiz Edson Fachin, que foi sabatinado por 13 horas. E a sabatina mais rápida foi a da ministra Carmen Lúcia, que ficou menos de 3 horas sendo sabatinada. Eram outros tempos. Hoje em dia tem muito mais questionamento aos ministros do Supremo, ela que foi a primeira ministra depois de muito tempo a fazer parte do STF. Theo, parabéns pelo trabalho. O Theo está em cima desse assunto, acompanhando de pertinho. Boa noite, meu querido. Qualquer informação extra que acontecer aí no plenário do Senado, chama, que é só chamar e volta com a gente. Tainá Falcão, começa a nossa análise com você. E, gente, nós separamos os trechos mais importantes dessa sabatina do Zanin e vamos trazer. Tainá, já chama sua atenção para o placar. 58 votos favoráveis, o terceiro ministro, segundo o levantamento do TEL, com mais votos, a despeito de toda a polêmica de ter sido o advogado de Lula na Lava Jato. Como que o Zanin conseguiu isso? Fez um excelente trabalho de campo, né, Raquel? A gente mostrou aqui o périplo do Cristiano Zanin, indo de porta em porta, conversar com os senadores com a maior paciência, levando em mãos um currículo com 8 páginas, em que, claro, há um destaque para sua passagem como advogado do presidente da República. Ele não esconde, não tem nem como esconder, mas faz questão de colocar no topo desse currículo essa informação, mas em meio a outras informações que são consideradas relevantes também por quem o sabatinou e por quem foi convencido de lhe dar um voto favorável. As outras atuações de Zanin, por exemplo, no direito empresarial. Então, Raquel, Zanin, ele cumpriu à risca o que a sua equipe lhe pediu, que foi conversar olho no olho com esses senadores. Anteriormente, esclarecer algumas dúvidas. Me chamou a atenção no início dessa sabatina, quando ele fala da separação dos poderes e da necessidade de respeito de um poder com o outro. Isso já havia sido mencionado a mim numa conversa que eu tive com o relator dessa sabatina. E anteriormente também a gente teve já algumas informações sobre o que estava sendo esclarecido nessas conversas de bastidores pelo Zanin a respeito do seu posicionamento, que agora a gente vê se tornando público. Raquel? Boris Casoy. Olha, Raquel, a gente não pode levar a hipocrisia dessa reunião e a hipocrisia toda essa operação ao telespectador. Isso é um jogo de cartas marcadas. Essa comissão tem uma tradição de aprovar e elogiar. Até o ex-presidente Bolsonaro apoiou, provavelmente por temor do TSE. Há um temor entre os senadores em relação ao STF. O STF apoiou a indicação do presidente Lula. Trata-se de uma indicação absolutamente pessoal, político-pessoal. Zanin pode ser um bom advogado, e já comprovou que é um bom advogado, mas a indicação dele se deve única e exclusivamente a um gesto de gratidão do presidente Lula. Eu acho que a indicação dele vai ser sempre, as decisões dele vão ser sempre contaminadas por esse fato, a não ser que ele consiga, durante a vida dele no STF, que vai ser longa, 30 anos, pelo menos. 30 anos, mais ou menos. Que ele vai comprovar o contrário. O discurso dele, o discurso inicial, a abertura, eu gostei, foi muito boa. Agora, tem que dizer que essa sessão é uma sessão de cartas marcadas, que foram potencializadas
por outros apoios, inclusive do STF, e talvez na ânsia de muitos parlamentares de atender a um desejo do presidente Lula. Eu ia dizer capricho, mas eu acho que não é exatamente isso, que tem uma relação de gratidão com Zanin, que foi um hábil advogado, mostrou toda a sua habilidade nos processos que envolveram o presidente Lula. Agora, eu realmente não posso concordar em que você, num cargo público da elevação, da representatividade, da importância de um juiz do Supremo, um ministro do Supremo, você possa dispor da sua autoridade para nomear um amigo ou alguém a quem você deve favores, gentilezas e gratidão. Você fez uma observação muito importante, Boris, que a despeito de toda essa ligação entre o Zanin e o presidente Lula, que é pública, da relação pessoal e de confiança deles, ele teve um apoio expressivo na oposição. E isso vou chegar para o Leandro Magalhães. Leandro, votação fechada, teve uma abstenção. Então, nós não sabemos como votaram Damares Alves, Flávio Bolsonaro, né, Magno Malta, mas tinha muitas indicações, porque olha, um placar de 58 votos a favor, num plenário, né, de 81 senadores, enfim, não é brincadeira. Por que a oposição apoiou Cristiano Zanin? Raquel, houve, durante a semana, quando ele foi indicado pelo presidente Lula, né, foi anunciado, eu escutei de vários parlamentares da oposição falando o seguinte, quando recebeu a visita do Cristiano Zanin. A cordialidade dele, a forma como ele conversava, como ele conversou com os parlamentares. Isso eu escutei esse elogio até de parlamentares da oposição, falando que ele conversa de uma forma muito cordial, muito polido na conversa. Mas houve também críticas veladas em relação à indicação. Por exemplo, vários parlamentares da oposição lembraram aquele caso lá atrás em relação à indicação do ex-presidente Jair Bolsonaro para a Diretoria-Geral da Polícia Federal do Alexandre Ramagem, hoje deputado federal, e que o Supremo Tribunal Federal, no caso o ministro Alexandre de Moraes, havia impedido, né, a nomeação por relacionar aí o Alexandre Ramagem com uma que tinha relação com os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vários senadores levantaram esse assunto e disseram, ora, se houve essa decisão lá atrás e agora o Cristiano Zanin, advogado do presidente Lula, ser indicado, não tem aí o fator impessoalidade como o Boris falou agora há pouco e ressaltou esse ponto. Que é importante a gente mencionar, né? Cabe ao presidente da República fazer a indicação e cabe ao Senado verificar se ele atende às condições, que é o princípio da impessoalidade e o conhecimento, o devido conhecimento jurídico. Notável saber jurídico. Obrigada, Boris. Um notável saber jurídico. Só que aí críticas veladas, o que vale é o voto. É o voto. Né, agora, Leandro? Um ponto, Raquel, para ressaltar, é evidente que nenhum senador quer se indispor com o ministro que vai passar mais de 30 anos no Supremo Tribunal Federal. A política, mesmo sendo oposição. como ela é.